Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, parte A. Tem parte A nos versículos. E aconteceu num sábado que... Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Você não vai encontrar registro na Bíblia dizendo aconteceu numa segunda-feira, aconteceu numa terça-feira, aconteceu numa quarta, numa quinta, numa sexta, num domingo. Mas você vai encontrar frequentemente aconteceu num sábado. Por quê? O Senhor Jesus só operava no sábado? Só fazia milagres no sábado? Claro que não. O Senhor Jesus faz milagres todos os dias. Mas o Espírito Santo de Deus faz questão de revelar aqueles que eram feitos no sábado. Por quê? Porque um dos propósitos de Deus é combater a famosa doença chamada idolatria, uma doença da alma. Idolatria de tudo quanto é tipo, e naquela época havia uma idolatria ao sábado. E o Senhor, ele vinha confrontar aquela idolatria. A idolatria a mamon, ao dinheiro, às riquezas, a idolatria a pessoas, né? Pessoas que colocam lá outras pessoas, parentes, acima de Deus, é idolatria, né? Pessoas que idolatram imagens e dizem que não são idólatras. E o Senhor sempre agia para combater a idolatria. Então ele fazia questão de curar no sábado. E o Espírito Santo de Deus, mesmo o Senhor fazendo milagres em todos os dias da semana, fazia questão de registrar principalmente os milagres realizados no sábado. Esse combate à idolatria é fundamental, irmãos. Porque a idolatria impede a salvação. A idolatria impede a bênção maior. Por isso que o Senhor curava o corpo das pessoas, mas sempre agia para questionar, tratar e curar a idolatria, seja ela a mamon ou ao sábado. E aqui na parte B do versículo diz: e entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Sempre nos observam. Nós que servimos o Senhor estamos sempre sendo observados. Então dê um bom exemplo. Muitas vezes você vai evangelizar por uma atitude e por uma conduta com mais eficácia do que com palavras. Eles nos observam. E é por isso que quando um crente erra, cai, ele fala, está vendo? Olha lá, é crente, está vendo? Como não vale a pena, está vendo? Então nós temos que estar vigiando e testemunhando através das nossas atitudes que nós somos fiéis ao Deus maravilhoso. E aqui o Senhor entrou na casa de um fariseu para comer pão, diz o texto. Quem aqui já comeu pão de fariseu? O Senhor Jesus foi comer o pão de fariseu. Quem aqui já comeu pão de fariseu? Talvez você não saiba, não se deu conta, mas já tem. Quando você vai na padaria pedir pão, você pergunta quem é que fez? Foi um fariseu? Se foi um fariseu, eu não quero. Ó. Irmãos, nós também não podemos ser radicais, mas nós não devemos comer certos pães. O pão que o diabo te oferecer, não aceita. O diabo ofereceu pão ao Senhor Jesus no deserto. Mande que essas pedras se transformem em pães. Não aceite o pão do diabo. E muito menos, como dizia a nossa avó, o pão que o diabo amassou, né? O que é o pão que o diabo amassou? Sofrimentos, né? As lutas que nós sabemos que elas vêm, mas nós temos que nos colocar contra elas, para removê-las, para que elas saiam o mais rápido possível. É claro que o propósito maior do Senhor ao entrar na casa daquele fariseu não era comer pão. Mas como sempre, o Senhor veio com dois grandes propósitos. Não tire isso da sua mente.
os dois grandes propósitos do Senhor Jesus, em todas as atitudes, em todos os lugares que ele ia, nas casas que ele entrava, eram, primeiro, desfazer as obras do diabo. Como diz a palavra, né? Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o segundo, salvar pessoas. Ele é o Salvador, ele veio salvar, ele veio nos salvar. Veio salvar pecadores, não merecedores. Então o Senhor tinha duas prioridades: desfazer as obras do diabo. Por isso que ele pregava, ele ensinava. Porque uma obra do diabo é um engano. Ele é o maior enganador, a sua maior arma é o engano. E o Senhor veio desfazer o engano. O Senhor veio também desfazer outras obras do inimigo, que são as enfermidades, os males. Mas o Senhor veio para salvar. Nós, refletindo à luz da palavra do Senhor, nós enxergamos que Deus tinha dois grandes propósitos quando enviou o dilúvio: destruir as obras do inimigo, porque as cidades, a terra estava tomada pelo inimigo, era perversão pura. E Deus destruiu a obra do inimigo, sepultando tudo debaixo das águas. Mas Deus também salvou Noé e a sua família. Deus também destruiu uma grande obra do diabo em Sodoma e Gomorra, que estavam tomadas pela perversão sexual. E Deus também lá salvou pessoas, Ló e a sua família. Deus, em Jericó, destruiu uma obra de inimigo, porque Jericó era uma cidade maldita, era um obstáculo ao povo de Deus de acessar a terra prometida, e a ordem do Senhor foi a destruição total, que não se pegasse nada. Então Deus se manifestou para destruir Jericó, que também era uma obra do inimigo, e salvou pessoas lá, Raabe e a sua família. Então vocês vejam que é frequente. O Senhor Jesus, ele veio desfazer as obras do inimigo e veio nos salvar. Então, se tem uma obra do inimigo nas nossas vidas, clamemos ao Senhor para que o Senhor as desfaça com a nossa colaboração, porque depois que o homem foi criado, nenhum milagre mais ocorre sem a participação do homem. O homem tem que no mínimo crer, o homem tem que no mínimo tomar posse do milagre, o homem tem que no mínimo se levantar e andar, ele tem que participar, porque Deus quer a concordância, Deus quer que nós, de certa maneira, queiramos a bênção ao ponto de fazer a nossa parte, que é obedecer a sua palavra. Então ele veio destruir as obras, desfazer as obras do inimigo e veio nos salvar. E é isso que Deus sempre vai fazer. Agora, a enfermidade daquele homem não impedia a salvação. O que impedia a salvação era a idolatria das pessoas que cercavam aquele homem. E vejam aqui no versículo 2 e 3 o que o Senhor faz. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. O que é hidrópico? É uma pessoa que tem hidropia, um inchaço, uma retenção de água, talvez um mau funcionamento dos rins, né? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? O Senhor, ele desfaria com certeza a enfermidade de hidropia daquele homem. Não importa o nome da enfermidade, o Senhor quer desfazê-la, porque ele veio se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Mas antes de tomar qualquer atitude sobre a enfermidade daquele homem, ele perguntou, porque ele queria salvar pessoas. E a doença maior ali não era do corpo no homem. A doença maior ali era a idolatria ao sábado. Entendam mais uma vez, doenças no corpo não impedem a salvação, mas doença na alma impede. Você quer ver uma relaçãozinha de algumas doenças da alma que impedem a salvação? Vamos até a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos do Porto Grego de Coríntios, capítulo 6,
versículo 10. Olha o que diz o Espírito Santo de Deus através da boca do Paulo. Não erreis, nem os devassos, doença da alma, nem os idólatras, doença da alma, nem os adúlteros, doença da alma, nem os efeminados, doença da alma, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Doenças da alma como estas impedem a salvação de vidas. São enfermidades do comportamento humano, coisas que o homem decidiu praticar. São responsáveis diretamente por elas. Coisas que o homem clama o auxílio de Deus e toma a decisão de parar com tais práticas e tomar posse da salvação. Coisas que o homem tem que lançar mão, jogar fora, a partir do momento que aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e desce as águas. Entendam, essas doenças da alma, a responsabilidade de tirá-las é do homem, é das pessoas. Tem uma dificuldade maior, clama a Deus e te ajuda, mas a responsabilidade é direta do homem. Práticas que algumas delas são por pura falta de informação. Quantas pessoas estão na idolatria por pura desinformação? Mas essa desinformação é porque rejeitaram a informação da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do dinheiro, acima de pessoas, acima de ídolos, acima de imagens, acima do sábado, acima de tudo. Então rejeitaram a informação da palavra do Senhor. Entendam, por isso vão perecer. Tem mais algumas outras coisinhas, que são doenças, males da alma que impedem a salvação, a bênção maior. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Livro de Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação. Capítulo 21, versículo 8. Veja aqui, vamos completar a relação. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, ou aqueles que imitam os feiticeiros também, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está vendo? A segunda morte, a morte espiritual, para pessoas que praticam essas coisas, que estão enquadrados. Males da alma como incredulidade, feitiçaria, idolatria, etc. E aqui coloca os tímidos. A timidez pode ser uma timidez de medo, pode ser uma timidez de soberba, pode ser uma timidez de covardia, e tem que ser afastada. Tome a decisão de afastá-la, porque é uma enfermidade da alma que vai impedir a bênção maior. Voltemos lá a Lucas 14, 4. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e despediu. Todos se calaram. O Senhor pegou o homem hidrópico pela mão, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, olha o Senhor batendo no sábado de novo, porque a idolatria ao sábado era um mal maior ali nesse contexto. Caindo em dia de sábado, o jumento ou o boi não tire logo. E nada podiam replicar sobre isso. Ou seja, o Senhor curou o homem,
mas o Senhor mostrou que o mal maior eram das pessoas que amavam mais o sábado do que vidas. Irmãos, tem pessoas que amam mais determinadas coisas do que vida humana, a vida do próximo, amam mais do que a palavra de Deus, amam mais do que a Deus. Pessoas que socorrem jumentos e bois no sábado, mas não socorrem pessoas. Toda idolatria é incoerente. É incoerente, se a pessoa meditar, analisar, ela vai ver que é incoerente. Pessoas que gastam fortunas com animais de estimação e não gastam nada com pessoas. Não dá uma esmola ao pobre. É claro que tem contextos e contextos, mas fazem muito por animais de estimação e não faz nada por pessoas. E hoje até tem uma nova idolatria aí. A idolatria à natureza. Irmãos, tem alguns aí que amam mais a natureza do que a Deus. Amam mais a natureza do que pessoas. Defendem a natureza e são favoráveis ao aborto. Incoerência da idolatria. Toda idolatria é incoerente. Toda idolatria é uma doença da alma que impede a salvação. Todas as pessoas que buscaram o Senhor com doenças no corpo e algumas doenças da mente foram curadas pelo Senhor. Mas nem todos que buscaram e clamaram pelo Senhor com doenças da alma foram curados pelo Senhor. Não é heresia, irmão. O exemplo maior era do mancebo rico, do jovem rico, que ele tinha uma idolatria ao dinheiro, às riquezas. O Senhor fez a parte dele. Ele deu a direção para que aquele jovem se livrasse da idolatria. Mas o jovem não quis participar daquele milagre. Não quis tomar posse do milagre. Não quis obedecer à ordem do Senhor. Vejam como a idolatria é terrível. Tem muitas pessoas que acham até agradável a casa do Senhor, a igreja do Senhor, vem, louva a Deus, até numa confissão emocional aceita o Senhor Jesus, mas continuam na idolatria, não se desfazem daquilo que elas colocam como prioridade na vida delas. A partir do momento que você aceitou Jesus e desceu as águas, a sua prioridade é Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. E não se enganar achando que ama a Deus e coloca outras coisas na frente de Deus. Isso é idolatria. Qualquer coisa. Pode ser algo de valor. Pode ser o seu Isaac. Qual é o seu Isaac? Vejam que Deus trouxe a direção para Abraão e Abraão aceitou. Abraão foi tratado, foi curado da idolatria que ele desenvolveu ao Isaac. Mas o mancebo rico não conseguiu se aliar à direção do Senhor para que houvesse um milagre da libertação daquela idolatria. Muitos, como aquele mancebo rico, perecerão porque idolatram pessoas, riquezas, ídolos, imagens ou até o próprio sábado. Até hoje tem gente amando mais o sábado do que o Senhor. Falam mais do sábado do que o Senhor. Irmãos, nós devemos clamar ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor de uma maneira incessante a cura do nosso corpo, a cura das enfermidades, aquela dor, aquele nódulo, aquele mioma, né? Tira a pressão alta, pressão baixa, isso, enfermidades do corpo, temos clamado, é lícito, tem que clamar. Deus é um Deus de milagre e veio para desfazer as obras do inimigo, mas Deus veio também para salvar. E Ele vai salvar quando nós nos desfizermos de práticas dessas duas relações que nós passamos aí. Não adianta, irmão.
Não adianta a pessoa aceitar o Senhor, vir para a casa do Senhor, descer as águas, louvar, até chorar no meio do louvor, até se emocionar com a palavra. Que palavra! Mas tem uma prática de idolatria, ou uma dessas práticas relacionadas em 1 Coríntios 6,10 ou Apocalipse 21,8. Verifique essa relaçãozinha. Veja se não tem nada. Examine-se, pois, a si mesmo. E tire, irmão. Coloca Deus no seu devido lugar, no lugar de Senhor, acima de todos. E coloque o próximo do seu lado. Ame o próximo como a você mesmo. Não ame a natureza mais do que o próximo e mais do que a Deus. Né? Não ame aí ídolos e coisas mais do que o próximo. Não, irmão. Clamemos a Deus para que Ele nos ajude a curar a nossa alma, porque as enfermidades da alma vão impedir a bênção maior se não forem removidas. Vai impedir a salvação. O Senhor em tudo agia, em primeiro para desfazer as obras do inimigo e para salvar. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé e vamos orar.